Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma aula. Nosso assunto hoje é movimento de contestação colonial. Mas antes da gente iniciar o assunto, gostaria de pedir que vocês assistam ao vídeo completo, que vocês curtam e compartilhem, comentem com os colegas de vocês, para que mais alunos possam assistir as nossas aulas, tá bom? Também gostaria de parabenizar cada aluno que com coragem, né, com muita garra, chegou até aqui. A gente já está quase na reta, já estamos na reta final, aliás, né? Então, assim, parabéns a todos vocês, já são vitoriosos, são guerreiros e continue firme e forte com a gente até o final. Tá bom? Então, pessoal, esse assunto é um assunto de história do Brasil. No início, lá do ano letivo, a gente estudou a colonização brasileira, né? E a gente estudou o processo de colonização, a gente estudou os impactos, né, para as comunidades indígenas, estudamos a escravização dos povos africanos aqui no Brasil, e a estrutura econômica, a estrutura social da colônia, né? E aí, hoje a gente vai ver dois movimentos que foram super importantes, movimentos esses que tinham o objetivo, né, principal, contestar o poder da coroa portuguesa aqui no Brasil. Esses dois movimentos que a gente vai ver, Inconfidência Mineira, que é o primeiro movimento, tá bom? Que aconteceu em 1789. Esse movimento, pessoal, aconteceu em Minas Gerais, na região de Ouro Preto, e uma das coisas que causou, né, a Inconfidência Mineira, que causou esse movimento, foi a determinação de Portugal em cobrar todos os impostos atrasados dos mineradores, chamado isso de derrama. Então, durante o século XVIII, a extração aurífera, ela teve uma queda, e isso também impactou a cobrança de impostos feita pela coroa portuguesa aqui no Brasil, né? Muitos mineradores começaram a dever impostos para a coroa, e aí em um dado momento, Dona Maria I, rainha de Portugal nessa época, determina que esses impostos atrasados, eles sejam cobrados de uma vez só, chamado derrama. Essa determinação de Portugal, ela teve uma reação muito forte na camada mais importante de Minas Gerais, nos mineradores, né? E aí isso levou a esses mineradores se reunirem em um movimento que nós chamamos de Conjuração Mineira, certo, pessoal? Então, a gente já fica sabendo que esse movimento foi causado por causa da cobrança da derrama. Os participantes, né, chamados inconfidentes, eles tiveram muita influência do iluminismo, né, que é um movimento filosófico que a gente já estudou anteriormente, que aconteceu na Europa, mas que essas ideias iluministas chegaram aqui no Brasil. E se a gente lembrar um pouquinho do iluminismo, o iluminismo ele contestava o poder absolutista do rei, o iluminismo defendia uma liberdade econômica, o iluminismo defendia a criação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, essas ideias do iluminismo, elas chegam até aqui a colônia, através de filhos da elite que iam estudar fora, né, e voltavam com essas ideias, e passaram a circular aqui e alimentar esses ideais, né, de transformação, de mudança aqui na colônia. Um outro movimento também que teve influência foi a independência dos Estados Unidos, que se concretizou em 1783, né? Os Estados Unidos até então era colônia de Portugal, as 13 colônias de Portugal, não, desculpa, da Inglaterra. E os Estados Unidos, através de uma guerra,
realizou o seu processo de independência. E isso influenciou bastante todas as outras colônias aqui na América, né, a alimentar esse sentimento de independência, de liberdade, né, aqui no Brasil especialmente, alimentou a lógica de enfrentar e derrotar a metrópole portuguesa, certo? Então, dois movimentos que influenciaram a Inconfidência Mineira foi o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Podemos dizer, pessoal, que a Conjuração Mineira, ela foi um movimento composto basicamente pela elite mineradora, né, que se sentiu ameaçada, se sentiu incomodada com a cobrança da derrama lá na região de Minas Gerais, né? Então, nomes como Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga, Tomás Antônio Gonzaga, né? São nomes de pessoas importantes da elite mineradora, lá da região de Ouro Preto, juristas, poetas, mineradores, são homens letrados, né? E esses homens, eles vão compor esse movimento da Inconfidência Mineira. Então, a gente não vai encontrar na Inconfidência Mineira a participação popular. O membro mais popular que a gente tem na Inconfidência Mineira vai ser o Tiradentes, tá certo? Mas, assim, não tem participação das classes populares, não tem participação dos escravos nesse movimento. É basicamente uma revolta feita pela elite. O que é que os inconfidentes queriam? Os inconfidentes, eles queriam a independência da região de Minas Gerais, tá bom? A gente não pode falar ainda da independência do Brasil, porque não tem esse sentimento de Brasil, não tem esse sentimento desse todo nacional, né? Então, esses movimentos, eles vão lutar pela independência, mas das regiões onde eles acontecem. Então, queriam a independência, queriam o fim da colonização, né? Com a independência, a proclamação de um regime republicano, aí a gente percebe as influências do iluminismo, desejavam a liberdade de comércio, a liberdade de produzir manufaturas, né? Produtos manufaturados em pequenas fábricas, e também queriam o perdão das dívidas com Portugal. Uma coisa que não foi falado durante a Inconfidência Mineira é a questão da escravidão, o fim da escravidão. Isso não se falou, isso não foi colocado em pauta de forma nenhuma, tá bom? Esse movimento, pessoal, da Inconfidência, os Inconfidentes pretendiam iniciar esse movimento no dia marcado para a cobrança da derrama. Ele iria iniciar em Ouro Preto e de Ouro Preto se espalhar para a região de Minas Gerais. Mas esse movimento ele não chegou a acontecer, de fato. Por quê? O que deu errado? Né? A gente tem um dos inconfidentes, era o Silvério dos Reis, que era inconfidente, ou seja, participante do movimento, um minerador que devia muitos impostos à coroa, e aí ele decide avisar a coroa, né, delatar para a coroa portuguesa esse movimento que iria acontecer. Ele entrega o movimento na busca, né, de ter o perdão das suas dívidas. Então, com a denúncia do Silvério dos Reis, a coroa portuguesa ela suspende a derrama e ela passa a procurar os rebeldes, né? Ela passa a procurar os inconfidentes. Para quê? Para prender esses inconfidentes, né? Então, todos os inconfidentes foram presos, foram condenados e foram julgados. A maioria dos inconfidentes foi condenado inicialmente à morte, né? Imagina só, uma pessoa da elite, né, sendo enforcado lá no século XVIII. E aí, Dona Maria I se arrependeu, né, desse julgamento, dessa condenação, e a condenação deles foi o exílio, né? Eles foram levados, né? Foram embora para morar em regiões colonizadas por Portugal, lá na África, e lá se tornaram grandes comerciantes, tá certo?
vida que segue, né, para esse pessoal. Mas para os Tiradentes, que é o membro, né, mais popular do movimento, foi diferente. A pena dos Tiradentes foi a forca, né? E aí o Tiradentes, ele foi enforcado em praça pública, o seu corpo foi dilacerado e exposto há alguns dias para impor o poder da coroa portuguesa ali na região, né? Então, Tiradentes, ele foi considerado o quê? Um traidor, um bandido, né? Uma pessoa que traiu a coroa portuguesa, alguém perigoso. Mas aí você vai dizer assim, mas hoje o Tiradentes não é considerado herói, não existe até um feriado nacional em homenagem ao Tiradentes, né? Então, por quê? Pessoal, porque durante a República, a proclamação da República, os militares eles foram procurar um herói para simbolizar essa República. E aí, quem é que eles vão encontrar, né? Eles vão encontrar o Tiradentes. E a gente tem até essa imagem que vocês estão vendo na tela de vocês, que é uma imagem do Tiradentes que mostra ele relacionado à figura de Jesus, né? Não sei se vocês percebem isso, mas existem algum relacionamento, alguns traços à figura do Cristo crucificado, né? Então, o Tiradentes, ele é transformado em um herói da República, tá certo? Lá durante a proclamação da República em 1889. Por isso, nós temos hoje o feriado de Tiradentes. O momento que nós vamos estudar é a Conjuração Baiana de 1789. Esse movimento, pessoal, ele aconteceu na Bahia, né? Como o próprio nome já diz. E aí é importante a gente compreender um pouquinho a cidade de Salvador nesse período, né? Qual o contexto? Primeiro, durante o século XVIII, com a extração aurífera, né, a extração do ouro lá na região de Minas Gerais, a capital da capitania, da colônia, melhor dizendo, que era até então Salvador, passa a ser Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro, em detrimento desse ciclo econômico, né, que estava acontecendo lá no Sudeste. E isso leva Salvador a passar por um processo de decadência política, porque ela perde a sua importância política dentro da colônia. Uma outra questão também é relacionada ao custo de vida de Salvador. O custo de vida era muito caro, né? As pessoas eram muito pobres, o número de escravos em Salvador era muito grande, né? Além disso, a própria elite também sofria com as cobranças de impostos da coroa, né? Nesse momento, a gente tem uma queda do preço do açúcar, então a elite vai sofrer, né, com essas cobranças de impostos, com essas quedas no preço do açúcar internacional. Então, isso vai gerar uma situação, digamos assim, desconfortante, né, lá em Salvador, e situações que vão levar a esse questionamento do poder da coroa, do poder de Portugal sobre a região. Lá também, as ideias iluministas, elas também vão circular, né? Também vão ser debatidas entre as elites mais esclarecidas da região de Salvador e a independência dos Estados Unidos, né? As notícias de independência norte-americana também influenciaram a colônia brasileira. No entanto, pessoal, o movimento que mais influenciou a Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa, né?
Dentro da Revolução Francesa, dois acontecimentos que influenciaram bastante a Conjuração Baiana, que é a implantação do sufrágio universal lá na França, durante a República Jacobina. Né? O que é o sufrágio universal? É o direito ao voto para todos os homens, independente de renda. E a abolição da escravidão nas colônias francesas, que também foi realizado dentro do processo da República Jacobina. Então, esses dois fatores influenciaram muito as camadas populares em Salvador e podemos dizer que tiveram ligação direta, né, influência direta dentro do movimento de conjuração baiana. Uma outra coisa, pessoal, que é importante dizer é que no início desse movimento, a gente vai ter a participação das elites, né, que também estavam conformadas com a coroa portuguesa. Então, as elites elas vão inicialmente participar da conjuração. No entanto, à medida que as ideias vão se tornando mais radicais, de que a participação da população vai aumentando, a elite ela sai desse movimento e a conjuração baiana se torna um movimento de cunho popular. Né? A grande diferença da Inconfidência Mineira e a conjuração baiana é que na Inconfidência Mineira nós temos um movimento de elite e na conjuração baiana nós temos um movimento popular. Quem eram os participantes da conjuração baiana? Negros, livres e escravizados, soldados, pedreiros, sapateiros, alfaiates, ou seja, as camadas populares que protagonizaram aí o movimento da conjuração baiana. Quais eram os objetivos desse movimento? A independência e o fim da colonização, lá da região de Salvador. Com a independência, a implantação de um regime republicano, né, fruto das ideias iluministas, fruto das ideias da Revolução Francesa, fruto das ideias lá da independência dos Estados Unidos. Queriam também a liberdade de comércio, né, mas a gente vai ter outros objetivos que vão ser mais radicais, mais libertários para esse momento, que é a igualdade de cor, né? A luta pela igualdade de cor entre pretos e brancos, o fim da escravidão e a melhoria das condições de vida para a população baiana. Esse movimento, pessoal, ele era um movimento de conspiração, né? Então, os integrantes da conjuração se reuniam clandestinamente, sem que ninguém soubesse, e aí eles começaram a espalhar na cidade folhetins, né, com ideias de liberdade, com ideias de igualdade, questionando o poder da administração portuguesa, né, para fortalecer o movimento com o objetivo de trazer mais simpatizantes para o movimento. No entanto, essa ação dos conjurados, ela foi descoberta pela coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa começou a investigar quem eram as pessoas que estavam envolvidas, que estavam espalhando esses folhetins pela cidade de Salvador, e todos os rebeldes foram presos, julgados e condenados. E aí a gente tem o fim da conjuração baiana. Né? No dia 8 de novembro de 1799, 4 conjurados, né? Os 4 líderes, que é o João de Deus, o Manuel Faustino, o Lucas Dantas e o Luiz das Virgens, foram enforcados e esquartejados lá na Igreja da Piedade, em Salvador. Durante uma semana, os corpos desses 4 homens ficaram expostos na cidade com o intuito de mostrar todo o poder, né, da administração portuguesa lá na região de Salvador, lá na Bahia, tá bom? Então, muito atenção. Tanto a
Inconfidência Mineira, como a Conjuração Baiana, foram dois movimentos que evidenciaram a crise do sistema colonial, que questionaram o sistema colonial e que abriram caminho para a independência do Brasil, que vai acontecer em 1822, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Quero convidar agora vocês para ir no livro de vocês, fazer a leitura e só depois fazer a atividade, tá bom? Forte abraço, bons estudos e sucesso para todos!